Não, não é a voz do Brasil, é a voz do Kriegner. Política, opinião, Brasil e o que mais eu quiser falar. Bem-vindos a mais um podcast A Voz do Kriegner, o podcast que nasceu para te deixar mais informado, menos alienado e muito mais interessado em tudo que acontece no meu, no seu, no nosso Brasil varonil. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a questão de adoção. Você sabia que existem milhares de órfãos no Brasil que ainda estão na fila esperando por um lar? É isso mesmo. Sara Vargas é fundadora e coordenadora do grupo Pontes de Amor e mais. Ela é presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, conectada com várias outras redes internacionais da questão de erradicação da orfandade e adoção. É um prazer ter a Sara aqui com a gente, nós vamos falar sobre isso, se liga só. Muito bom, Sara. Obrigado por você estar aqui com a gente no A Voz do Kriegner. Obrigado pela a sua presença aqui e também a disponibilidade para poder falar com a gente. Sara, eu queria primeiro começar, se você pudesse contar um pouquinho mais assim, o que você faz. Então, a gente já sabe que a questão do Pontes de Amor, do Grupo Pontes de Amor, também a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Qual que é o seu trabalho no dia a dia e o que você tem visto nessa causa da adoção? Nós estamos realmente envolvidos, né, nessa questão da garantia do direito que toda criança e adolescente tem de exercer, né, o direito à convivência familiar e comunitária. A gente sabe que não existe nada nesse mundo que substitua a família na vida de uma criança e de uma adolescente. Uma família que cuida, nutre, protege e potencializa, né, uma família que seja para sempre. Então eu estou assim, mergulhada nessa questão de lutar pelo direito da criança e adolescente a ter uma família. Então, faço parte da Pontes de Amor, em Uberlândia, Minas Gerais, sou uma das fundadoras, e lá eu sou a coordenadora executiva dessa organização da sociedade civil, e também estou na diretoria da ANGAAD, da Associação Nacional, também faço parte do Ministério Sal da Terra, né, onde eu e meu esposo nós somos pastores lá na igreja. Então, um monte de coisa acontecendo. Sou mãe de 4, né, meu filho mais velho está com 20, temos 3 meninas de 16, meu nome é Sara, pode orar mais por mim. Mas é muito legal, a gente se diverte e a gente se sente muito privilegiado de poder ser essa voz para crianças e adolescentes que não conseguem ser ouvidos muitas vezes. Muito bom, muito bom. E Sara, você já tem anos e anos aí, quantos anos nessa causa da adoção? Tem 8 anos que a gente está envolvido aí nessa luta. 8 anos. Muita coisa aconteceu nesses últimos 8 anos no Brasil, muita coisa mudou, especialmente no contexto de igreja. A igreja é praticamente outra do que era 8 anos atrás, pensa de forma diferente. Hoje, se a gente for falar de Brasil, e também a gente pode fazer um recorte aí para o público cristão, o Brasil adota mais ou menos? A gente está mais pronto para adotar ou a gente ainda está meio engatinhando nessa causa? Os números de adoções têm aumentado e eu atribuo isso ao fato de termos mais lugar na mídia para falarmos sobre essa necessidade. Também atribuo, em grande parte disso, a atuação da rede, e eu quero ressaltar aqui o trabalho dos próprios grupos de apoio à adoção, que têm conversado muito com a sociedade, trazendo a verdade a respeito dessa criança, desse adolescente, do perfil, do comportamento, da plasticidade que a neurociência fala, né, que essa criança e esse adolescente ele pode ressignificar as experiências que ele já viveu. Então, a gente percebe que até o perfil dos adotantes tem sido ampliado em muito. Né? Há 8 anos atrás, por exemplo, quando a gente começou, eu lembro que se falava que a partir dos 3 anos a criança já era velha demais para ser adotada, porque a maioria das famílias queriam adotar crianças bem pequenas. Hoje em dia, não se fala em fazer busca ativa, nem termos que procurar famílias para adoções necessárias antes dos 8, 9 anos. Se é uma criança sozinha saudável, a gente não tem dificuldade
dificuldade de encontrar uma família para adotar essas crianças. Cada vez mais a gente encontra famílias também, ainda precisamos de muito mais, com certeza, mas as famílias já estão se abrindo mais para adoção de grupos de irmãos, adoção de crianças com doenças, e cada vez mais cai a resistência da adoção interracial. Então, nós temos tido avanço. Quanto à questão da igreja, é engraçado, Henrique, a minha percepção é que nós estamos caminhando a passos mais lentos. A igreja ainda tem muitos medos, existem muitos mitos. Às vezes falam até de maldições hereditárias ou de coisas que essa criança vai trazer consigo, como se a graça de Cristo não fosse suficiente para resgatar todos nós, como se nós mesmos não tivéssemos que ser transformados por essa graça. E se não fosse essa graça, nós estávamos amaldiçoados. Com certeza. Então, quer dizer, fora da igreja o negócio está andando mais rápido do que entre os próprios cristãos. Exatamente, eu creio que a igreja precisa conversar mais sobre essas temáticas. E não é só a adoção, né? A questão das crianças em vulnerabilidade, a gente tem várias formas de atuar, de transformarmos. Nós podemos ser padrinhos, né? Padrinhos afetivos dessas crianças. Podemos ser famílias acolhedoras. As pesquisas mostram muito melhor uma criança ficar nesse tempo que ela precisa ser protegida, né? Esse tempo emergencial, provisório, que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, que ela vai ser protegida até que a justiça resolva se ela vai retornar para a família dela ou para a família extensa ou se ela vai ser encaminhada para adoção. Muito melhor ela ficar numa família acolhedora, porque ali ela está tendo convivência familiar. Ela está indo na padaria, ela está indo no supermercado, ela está indo na igreja, ela está indo no shopping. Ela tem uma referência de cuidado individualizado, onde ela sempre é cuidada da mesma forma, ela é tratada de forma individualizada, ela tem uma outra referência de cuidado real. Então, o programa de família acolhedora é um programa temporário em que uma família recebe uma criança que está numa situação de vulnerabilidade para ela se recuperar, ela ter a base que ela precisa e depois ela ser encaminhada, talvez, de volta para a família biológica? Como é que funciona? Isso, toda a rede, a nossa principal, o ECA fala que, em primeiro lugar, nós precisamos tentar empoderar essa família para que ela possa cuidar dos seus filhos, ou encaminhá-la para uma avó, um tio, que pode cuidar adequadamente daquela criança ou daquelas crianças ou adolescentes. Então, a igreja também pode ser uma precursora desse cuidado com essa família, de trazer referências de cuidados adequados. Muitas famílias, elas se envolvem em situações de violência, de abuso, por uma questão cultural familiar. E às vezes faltam justamente, são novas referências. Outra questão que me chama muita atenção é o seguinte: essas crianças sofreram traumas, situações traumáticas, devido a relacionamentos inadequados, certo? A figura que deveria ser a figura de cuidado, ela se tornou a figura de hostilidade. Marcas, traumas deixados por relacionamentos, eles só podem ser transformados, ressignificados por meio de novos relacionamentos, novos padrões de relacionamento. Olha que oportunidade que a gente tem de ser uma nova referência. Muito bom, muito bom. Então, além do programa Família Acolhedora, tem também o apadrinhamento afetivo. Fala um pouquinho mais, como é que funciona isso? Se alguém que está escutando a gente e fala, eu quero fazer alguma coisa, mas também talvez eu não sou casado, ou não posso adotar imediatamente. O que é esse, talvez que seja o primeiro passo, né? O programa de apadrinhamento afetivo, ele é muito legal. Ele é voltado para as crianças e adolescentes que têm pouca chance de reinserção na família de origem ou de serem encaminhadas para adoção. Geralmente porque são mais velhos, são adolescentes, ou fazem parte de um grupo de irmãos que não pode ser separado e é um grupo maior, ou crianças que têm algum problema de saúde, enfim. O que o padrinho faz? O padrinho, ele é preparado para esse programa, ele vai receber informações a respeito de como que é essa criança, esse adolescente, o que é ser um padrinho, qual que é a diferença, o que ele pode, o que ele não pode. E aí, com a devida autorização, inclusive autorização judicial para isso, ele vai ser uma referência para uma criança ou um adolescente específico. Ele vai, então, se tornar uma pessoa que vai se encontrar com esse menino todo final de semana, ou quase todo final de semana. Há muitos casos em que esse menino ele pode ir passar o final de semana com essa família. Aconteceu um problema na escola, ele tem uma referência, tem alguém que pode, ela não precisa ser a coordenadora ou a psicóloga do abrigo. Isso vai trazendo uma mudança muito significativa na identidade dessa criança, desse adolescente. É muito ruim ter, por exemplo, uma festa na escola, festa do Dia das Mães, festa do Dia dos Pais, festa da família. Eu não tenho ninguém para me levar, eu sou um menino do abrigo. Mas se eu tenho um padrinho, uma madrinha, ele vai lá. Eu não sou sozinho nesse mundo. Quando muitos desses meninos, e é uma realidade trágica, eles completam 18 anos nas instituições de acolhimento. E o que acontece? Ele tem que sair aos 18 anos. Ele está sozinho no mundo, né? Ele não. Aí, por exemplo, por mais que ele tenha sido amparado,
beleza, consegui um emprego, consegui uma namorada, com quem que eu vou compartilhar isso? Ou, ao contrário, perdi o emprego, minha namorada terminou comigo. No ombro de quem que eu vou chorar? Né? Eu preciso de ter referências, né? Todo mundo precisa, a gente precisa pertencer. E o apadrinhamento é uma forma de construir esse senso de pertencimento. Muito bom, muito bom. Isso é muito inspirador porque simplifica como é que todo mundo pode atuar nessa questão de órfãos. A realidade é que nós temos muitos órfãos no Brasil, é um número alto, é um número que precisa ser cada vez mais reduzido, o índice de saúde aí seria se a gente zerasse esse número de órfãos no Brasil, e não necessariamente a adoção é o único caminho. O que eu preciso ser? Eu preciso ser rico, estudado e com uma baita estrutura familiar para ser um padrinho afetivo? Não, você... isso vai depender um pouco de como que a coisa é desenvolvida na sua cidade, mas jovens podem ser padrinhos, madrinhas. Então, se você tem interesse, procure ou um grupo de apoio à adoção, ou a vara da infância na sua cidade, ou alguém que faça parte dessa rede. Veja se já existe um programa de apadrinhamento afetivo na sua cidade. Se ainda não existe, converse com as autoridades para que isso seja instituído, porque isso está tanto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Quer dizer, é uma política pública, precisa existir. Então, vamos ser agentes transformadores, né? E você pode ser um padrinho sendo jovem, não tem nada a ver com questão financeira, não tem nada a ver com o seu nível de educação, né? Se você tem faculdade, se não tem, se tem ensino médio, se não tem. Não, você precisa ser uma pessoa de boa índole, você precisa ter disponibilidade afetiva para se relacionar com esse menino, com essa menina. Claro, não ter antecedentes criminais, não ser uma pessoa que está envolvido com drogas, esse tipo de coisa. Tem que ser uma boa referência, né? Muito bom. Sara, muito obrigado por estar aqui com a gente no A Voz do Kriegner, nesse podcast. É um prazer poder estar aqui ouvindo sobre essa causa, que pessoalmente é uma causa que toca o meu coração e que por muitas vezes a gente se encontra encurralado em tantas boatos e mitos de burocracias e tempos, e enfim, e parece que não tem nada o que fazer, mas dá sim para fazer, e te ouvindo me traz um alívio. Eu tenho certeza que quem está escutando a gente também está sendo inspirado a fazer alguma coisa. Então eu te agradeço demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de falar com a gente. Eu que agradeço, e eu quero só deixar uma mensagem final, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa para mudar essa realidade. A única coisa que a gente não pode fazer é ficar sem fazer nada. Então, Deus abençoe vocês. Estamos aí, estou à disposição também para esclarecer mais coisas. Pode nos procurar, entrar em contato com a Angad, com a Pontes de Amor. Vai ser um prazer. Grande abraço e parabéns. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Então, tá dado o recado, especialmente cristãos que estão ouvindo a gente. Você sentiu a pressão. O povo de fora está fazendo mais do que a gente está fazendo por aqueles que nós acreditamos e consideramos serem os nossos irmãos. Vamos botar a mão na massa. Até o próximo podcast.